Lula viajou para Portugal para falar besteira e envergonhar o Brasil como de costume. Dessa vez, a coisa foi tão constrangedora que o Molusco precisou fingir que não sabe falar português. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A viagem do presidente Lula até Portugal tem chamado a atenção da mídia e da população, não só aqui no Brasil, mas também no país europeu e em outras partes do mundo. Nessa turnê pela antiga metrópole, o Molusco e sua comitiva protagonizaram um verdadeiro show de horrores. Desde o início, o tamanho da trupe já chamou a atenção, inclusive da mídia portuguesa. Rivalizando com a turma que visitou a China recentemente, a comitiva que acompanha Lula a Portugal é formada por mais de 50 pessoas e demanda 22 carros para se locomover pelo país. Lula e sua comitiva estão hospedados no luxuoso hotel Tivoli Avenida Liberdade, localizado próximo a boutiques de marcas famosas, como Louis Vuitton e Prada. O hotel possui diárias de até R$ 22.000, embora não seja possível afirmar se Lula ficou na suíte presidencial ou no quartinho dos fundos. Todo esse luxo, naturalmente, condiz muito bem com os luxuosos mimos que o larápio de 9 dedos recebeu de sua esposa, a Janja, na turnê europeia. O destaque, é claro, vai para a gravata comprada na badalada Zenha, que custa mais de R$ 1.000. Mas sabe o que não custa nada? Você deixar o seu like e o seu comentário neste vídeo. Isso ajuda bastante o nosso conteúdo a ser recomendado para mais pessoas. O tamanho da trupe petista e o luxo desfrutado por essa turma incomodaram parte do setor político do país, especialmente a direita portuguesa. Contudo, isso não pareceu constranger o presidente esquerdista de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, conhecido amigo do Lula, diga-se de passagem. Para estreitar os laços de amizade com o Molusco, o presidente português resolveu homenagear a primeira-dama. Janja foi condecorada com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique por prestar serviços relevantes a Portugal. Uma verdadeira piada de português. André Ventura, um deputado de oposição, criticou fortemente essa condecoração, enquanto que parlamentares brasileiros afirmaram que os tais serviços relevantes prestados pela Janja se resumiram às compras luxuosas que ela fez no país europeu. E mesmo o povo português não parece nada satisfeito com a visita do Lula a Portugal, certamente por estarem com medo do que o Molusco possa fazer com suas carteiras. Lula teve em Lisboa uma calorosa recepção de populares, com faixas dizendo coisas como "lugar de ladrão é na prisão". O presidente brasileiro afirmou em entrevista que as pessoas não são obrigadas a gostar do Lula. Porém, todo mundo sabe que o Molusco está se mordendo de raiva por não ter lá em Portugal um Xandão para calar a boca de seus opositores. Infelizmente para nós brasileiros, contudo, o constrangimento não parou por aí. Afinal de contas, Lula não descansa enquanto não abre a boca para envergonhar o país que o elegeu. Já no ano passado, Lula havia constrangido os brasileiros ao culpar o presidente Zelensky pela guerra na Ucrânia. Ao longo dos meses, o Molusco fez questão de confirmar sua patética e ditatorial posição a respeito do conflito, novamente para a vergonha de todos os brasileiros. Em visita à Alemanha, Lula teve a coragem de afirmar, inclusive, que quando um não quer, dois não brigam. Pois é. O Molusco ainda afirmou que a União Europeia e os Estados Unidos são tão responsáveis pela guerra quanto a Rússia. A repercussão dessas afirmações, como era de se esperar, causou comoção internacional, especialmente na União Europeia e, por consequência, em Portugal. A situação foi tão constrangedora que o Lula chegou a se fazer de desentendido quando confrontado com suas afirmações no país europeu. Durante uma coletiva de imprensa, ao lado do presidente português, uma jornalista questionou o larápio de 9 dedos, no português claro e bem articulado, se ele mantinha o que havia afirmado a respeito da guerra na Ucrânia. Lula, constrangido, fingiu não entender o que a repórter havia perguntado. O presidente português tratou logo de explicar a pergunta para a anta brasileira, que logo em seguida tentou se esquivar de uma resposta contundente. Uma cena lamentável sob todos os aspectos. Seguindo o cronograma da viagem, foi programada para o dia 25 uma fala de Lula no parlamento português. O convite, feito pelo ministro João Gomes Cravinho, contudo, causou revolta entre os congressistas de direita. A data é significativa. Trata-se da comemoração da Revolução dos Cravos,
Unidos, evento que é acompanhado com uma sessão solene no parlamento do país. Deputados de direita criticaram o convite, afirmando ser uma vergonha a presença em uma sessão solene do parlamento de um presidente que apoia a invasão russa da Ucrânia. Os congressistas afirmaram, inclusive, que deixariam a sessão caso Lula realmente fizesse seu discurso. A pressão foi tão grande que Lula, de fato, considerou declinar do convite. Contudo, o Molusco acabou comparecendo ao evento, onde fez um discurso tentando limpar as próprias cagadas, fingindo estar do lado da Ucrânia. Claro que ninguém se convenceu com essa falsidade, e o discurso foi acompanhado por vaias de diversos deputados portugueses que exibiram cartazes que diziam coisas como "chega de corrupção". Certamente não era essa a recepção que Lula esperava ter no país governado pelo seu amiguinho Marcelo Rebelo. O fato é que Lula tem batido seu próprio recorde e o de sua sucessora, a mulher sapiens Dilma Rousseff, em matéria de falar besteira. De falar abobrinhas e constranger o cidadão brasileiro. No geral, políticos falam besteira de forma recorrente. Contudo, certos políticos conseguem se destacar nesse quesito. Nestes 4 meses de mandato, Lula já ofendeu um senador da República e sua própria Polícia Federal. Ele também já afirmou que jogos de videogame causam chacinas em escolas. Mais recentemente, Lula fez questão de ofender as pessoas com deficiência mental. E, é claro, fez questão de reafirmar seu apreço por ditadores criminosos de toda a natureza. Até mesmo aqueles que não gostam do larápio precisam assumir. O sujeito está se superando. Acontece que o Lula está preso no passado. Ele acredita estar em 2003, quando sua popularidade estava em alta e ele podia falar besteiras sem grandes consequências. Naquele seu auge, o Molusco contava com a conivência da mídia mainstream, uma vez que a informação era muito mais centralizada e controlada. Lula tinha poder até para expulsar do país repórteres que falassem algo que não lhe agradasse. Mas esses tempos ficaram no passado. Não vivemos mais nos tempos da informação manipulada, centralizada nas mãos de empresas amigas do rei. Estamos na era da informação descentralizada e distribuída. E agora, para o terror do Lula e de sua gangue, não há mentira que fique escondida sob o sol. Até mesmo quando o Molusco tenta, de forma patética, deturpar suas próprias palavras, o poder da informação descentralizada e distribuída age em favor da verdade. Pense, por exemplo, na situação das desastrosas declarações do Lula a respeito da guerra na Ucrânia. Dada a repercussão negativa do caso, o ex-presidiário afirmou publicamente que nunca igualou a Ucrânia e a Rússia nessa história, o que é claramente falso, e a internet se encarregou de desmascarar a mentira lulista, expondo quase que no mesmo instante as falas do Molusco que deixam clara sua predileção pela Rússia nessa guerra. O poder da informação descentralizada e distribuída é tão forte que até mesmo apoiadores do Lula, que fizeram um L com gosto, já não aguentam mais as besteiras que o larápio fala. A citada ofensa aos deficientes mentais, por exemplo, causou todo um frenesi na lacrosfera progressista. Já o caso dos impostos em lojas virtuais do exterior solapou a popularidade do Lula nas redes sociais. O Molusco precisou se retratar publicamente por esses 2 casos, coisa que seria inimaginável em tempos passados. No atual estado de coisas, a maior fraqueza do Lula é ele próprio, uma vez que nenhuma das besteiras ditas pelo larápio passará incólume pela opinião pública. Graças à velocidade com que a informação livre circula, na atualidade, a imagem do Lula tem se deteriorado rapidamente, e o que mais vemos são pessoas pulando fora desse barco furado. É uma grande decepção saber que o Lula ainda envergonha o Brasil no exterior, passando uma imagem negativa do país onde quer que ele ponha os pés. E abra a boca, é claro. Contudo, pelo andar da carruagem, a coisa não vai muito longe. Conforme os dias se passam, mais insustentável se torna a situação do Molusco. E quando até mesmo seus apoiadores perceberem que o grande problema do Lula é ele próprio, nem mesmo eles continuarão apoiando o larápio. O último que sair, apague a luz. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!